Então, a aula do dia 25 de fevereiro, né, da turma de Meio Ambiente, primeiro ano de Matemática do Cefet Curvelo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da prancheta para a gente começar essa nossa aula de hoje, tá? Peraí, pessoal, só um minutinho que eu perdi aqui a tela. Não. Só um minutinho, peraí. Acho que tem que ser aqui. Internet. Peraí, isso é outra coisa. Deixa eu fazer aqui. Aí. Estamos com um probleminha de câmera aqui, pessoal. Só um minutinho, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu reiniciar aqui a câmera. Acho que agora foi. Pronto. Então, recapitulando, né, aula dia 25 de fevereiro, turma de matemática do primeiro ano, né? Meio ambiente. Olha só, pessoal, na última aula a gente estava falando sobre a trigonometria no triângulo retângulo, né? Aliás, perdão, nós íamos começar a falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo, tá? E estávamos falando sobre a função logarítmica, né? Então, trabalhamos um pouquinho com equações logarítmicas, fizemos exemplos, né, de solução das equações logarítmicas, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre as funções em si, né, algumas propriedades essenciais das funções logarítmicas, e aí sim começarmos a parte de revisão sobre trigonometria, né, que vocês já viram no ensino fundamental, mas que a gente vai fazer uma revisão para linkar com o assunto que nos interessa, que é o estudo das funções trigonométricas, tá? Mas voltando então a falar sobre a função logaritmo primeiro, né? Bom, o que a gente sabe da função logaritmo, pessoal, é que essas funções, né, elas ficam definidas a partir de uma base, que precisa ser positiva e diferente de 1. E então eu defino a função logaritmo de base B. Ela vai ter domínio como o conjunto dos números reais positivos, ou seja, o intervalo aberto em 0 aberto mais infinito, contra o domínio em E, né? E qual é a relação desse logaritmo com a exponencial de base B? O logaritmo de base B e a exponencial de base B são funções inversas. Isso significa que se nós aplicarmos uma e consecutivamente a outra, né? Uma desfaz a ação da outra e essa composta equivale à identidade, né? Ou seja, como a gente já tinha colocado lá nas propriedades, né, do logaritmo, b elevado ao logaritmo de x na base b dá x. Então, se eu calculo log na base b e depois aplico a exponencial de base b, uma cancela a atuação da outra. E também na ordem inversa, né? Se eu calculo o logaritmo de base b da exponencial b elevado a x, isso dá x. Tá? Então, log composto com exponencial na mesma base dá sempre a identidade. Né? Bom, propriedades que essa função logaritmo tem. Professor, Pois não? desculpa te interromper, é que eu só queria te falar que eu tô chegando na sua aula agora, pode que minha internet caiu por um momento aqui, mas eu já consegui entrar. Tá bom, tá bem, tudo bom. Que bom que deu certo ao final das contas, né? Obrigada. Nada. Então, algumas propriedades, pessoal, da função logaritmo, né? Que vão decorrer diretamente das propriedades respectivas, né? Que a função exponencial tem, tá? Então, a primeira propriedade que a gente já tem usado, inclusive, o logaritmo em qualquer base é injetivo. Isto é, se o logaritmo de A na base B foi igual ao logaritmo de C na base B, mesma base, né? A gente pode cortar os logs e concluir que A é igual a C.
essa é a mola propulsora, né, da solução, do processo de solução das equações logarítmicas. Tá? Segunda propriedade. O logaritmo, se a base b for maior que 1, o logaritmo na base b será crescente. Ou seja, quanto maior o x, maior o log. Tá? E se a base tiver entre 0 e 1, o logaritmo será decrescente. Por que isso acontece, pessoal? Porque o logaritmo é inverso da exponencial. E a exponencial de base b tem exatamente esse comportamento. Então, para a exponencial, se a base for maior que 1, quanto maior o x, maior a exponencial. Consequentemente, quando eu aplicar o log de volta, vai manter essa desigualdade. Tá? A mesma coisa aqui. Né? A gente sabe que as exponenciais de base entre 0 e 1, elas decrescem. Então, quanto maior o x, menor fica a exponencial. Quando a gente aplica o log, vai se manter essa desigualdade, né, nessa mesma ordem. Então, o log de base b, ele tem comportamento em termos de crescimento e de decrescimento idêntico ao da exponencial de mesma base. Né? E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês o gráfico da função logaritmo, até para a gente enxergar melhor, né, essas questões de que ela é injetiva, de que ela é crescente se a base for maior que 1 e decrescente se ela for menor do que 1. Então, eu vou usar o GeoGebra para a gente construir aqui esse gráfico, tá? Vou mostrar para vocês como é que ele é construído. Deixa eu só fechar isso aqui para não ficar com a tela sobrando. Vou abrir aqui o GeoGebra. Vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar o gráfico de uma função exponencial, por exemplo, a de base 2. Tá? Vocês podem depois fazer com exponenciais de outras bases. Recomendo, inclusive, que façam, tá? Para ficarem mais claras. Então, ó, o gráfico da função 2 elevado a x, essa curva verdinha aqui. Eu vou traçar agora o gráfico da função identidade, ou seja, a reta y igual a x, né? Essa reta aqui. Ó. Como a gente sabe, pessoal, uma função e a sua inversa tem os gráficos relacionados pela reflexão em torno da reta y igual a x, ou seja, se isso aqui é o gráfico da exponencial, se essa curva em verde é o gráfico da exponencial de base 2, o gráfico do logaritmo de base 2, sendo o logaritmo de base 2 inverso, né, da função exponencial de base 2, ele é obtido pegando essa curva, gráfico da função y igual a 2x, e refletindo, né, fazendo a reflexão em torno da reta bissetriz aqui do primeiro e do terceiro quadrante, da reta y igual a x, gráfico da identidade. Vamos fazer esse comando aqui, ó. Eu escrevo lá reflexão, já vai aparecer aqui a opção para mim. Eu vou escolher o segundo caso, ó, que é refletir um objeto em torno de uma reta. Tá? Então, vou preencher aqui o que eu quero refletir, né? O gráfico da função f em torno da reta g. Pronto. Já apareceu aqui, eu vou trocar a cor para não confundir com o gráfico da exponencial. Vamos colocar uma outra cor aqui, ó, vermelhinho. Pronto, tá? Então, o gráfico da exponencial está aqui, o gráfico do logaritmo está do lado de cá. Né? Qual é a relação? Se a gente espelhar, né, se a gente refletir o gráfico verde em cima dessa reta, a gente obtém exatamente o gráfico vermelho. Tá? Vamos colocar os nomezinhos aqui, ó. Aqui no verdinho nós temos o gráfico da exponencial, y igual a 2 elevado a x. Opa, não é aqui. Y igual a 2 elevado a x. Que é esse gráfico verdinho. E aqui embaixo, em vermelho, o gráfico da logaritmo na base 2. Então, y igual a barra log na base 2 de x. O gráfico do logaritmo. Bom, agora vamos nos atentar um pouquinho em relação ao comportamento desse gráfico. Tá? Então, vou dar um pouco mais de zoom aqui.
até para a gente conseguir enxergar isso melhor. Ó. Percebam que quando eu olho o gráfico da função logaritmo, tá? Então eu vou apagar o outro aqui para a gente não se confundir. O gráfico da função logaritmo, pessoal, eu posso observar uma série de questões. Primeiro, o gráfico só está definido do eixo dos y para a direita, ou seja, só tem definição para x maior que zero, o que é a decorrência do domínio, né? O logaritmo só está definido para x positivo, tá? Então não tenho nada do gráfico para cá, ó, nada. O gráfico ele começa, né, com os x positivos. Segunda observação, se eu olho da esquerda para a direita, eu enxergo o gráfico como sendo uma curva que está ascendendo, ou seja, está subindo, tá certo? Então, à medida que eu vou aumentando o x, as imagens também vão aumentando, tá? Deixa eu apagar essa reta também. À medida que eu vou aumentando o x, as imagens vão ficando maiores. O que isso significa? O crescimento da função logaritmo, né? E por que ela é crescente? Porque o logaritmo aqui tem base 2, e a base 2 é maior do que 1. Então, na base 2, o logaritmo é crescente. Quanto maior o x, maior a imagem, tá? E é injetivo, né? Ela não repete valores. Se a gente traçar uma reta horizontal qualquer aqui, ó, ela vai cruzar o gráfico uma única vez, né? Então, olha só tem um x cuja imagem dá 1, só tem um x cuja imagem dá 2, só tem um x cuja imagem dá 1,5, e assim vai, tá? Deixa eu ver se tem alguém perguntando aqui. Não? Ok? Qualquer dúvida, por favor, interrompam, tá, pessoal? Não deixe a gente perguntar, não. Então, aqui só para mostrar isso, né? Que se a gente pega uma reta horizontal, ela só cruza o gráfico uma vez. O que isso significa, né, pessoal? Que a função é injetiva, porque aí cada y vem de um x só, não podem ter dois x distintos que vão ser mandados no mesmo y, tá? Bom, a mesma coisa a gente pode fazer agora considerando o gráfico de uma exponencial de base entre 0 e 1, por exemplo, meio, tá? Então vamos pegar agora, olha, y igual a meio, deixa eu tirar essa barrinha aqui, meio elevado a x. Tá? Então, uma nova exponencial que vai aparecer aí, pronto. Deixa eu apagar esse gráfico, pelo menos por enquanto, tá? O gráfico anterior, para a gente não misturar aí, pronto. Então, aqui eu desenhei, pessoal, o gráfico da exponencial de base meio, tá? Bom, o comportamento já é um pouco diferente, né, da exponencial de base 2, né? Deixa eu apagar essa reta aqui também, espera só um pouquinho. Vou apagar totalmente o ponto, para não ficar poluindo aqui. Vou apagar, vamos apagar, pronto. Então, vamos focar aqui no gráfico, né, que está escrito aqui como desse objeto P aqui, ó, que é o gráfico da exponencial de base meio, tá? Base meio elevado a x, é esse que está aqui. Ó. Vamos fazer a mesma operação, a gente vai refletir esse gráfico em torno da reta bissetriz, que é essa reta G aqui, ó. Então, vamos fazer reflexão. Qual é o objeto, né? Nós vamos refletir o gráfico P em torno da reta G. Eis aí a reflexão, ok? Que é esse outro objeto aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Vamos mudar a cor aqui, ó. Vamos dar isso aqui para uma cor verdinha. Tá. Diferenciada. Pronto. Fiz alguma coisa errada aqui, pessoal. Não sei exatamente o que é. Vou voltar. Vamos trocar a cor. Só sei para dar certo agora. Isso, agora deu certinho. Deixa eu trazer o gráfico um pouquinho mais para a esquerda também, para ficar centralizado, mais fácil da gente enxergar, tá? Pronto. Então, olha só, em vermelho escuro aqui, né? A gente tem o gráfico da função exponencial de base meio, tá certo? À medida que o x vai aumentando, esse
gráfico vai chegando perto do eixo do x, né? Porque o y vai ficando cada vez mais próximo de zero. E em verdinho a gente tem um outro gráfico, que é o gráfico da função logaritmo, de base meio. Percebam, pessoal, que olhando o gráfico do logaritmo, né, da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita, eu vejo esse gráfico como uma curva descendente, ou seja, uma curva que está descendo, tá? Comprovando o que a gente tinha falado, né? Logaritmos que tenham base entre 0 e 1 serão decrescentes, porque a própria exponencial de base entre 0 e 1 também é decrescente, tá bom? Então, fiz a apresentação aqui para a gente enxergar o gráfico, né? Não é nosso objetivo aqui mostrar que o gráfico realmente tem esse formato, isso dependeria de ferramentas do cálculo, né? Mas para a gente pelo menos acreditar, vendo pelo GeoGebra, né? Qual é o aspecto do gráfico da função logarítmica. De certa forma, a gente vai ter dois tipos de gráfico, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês esse, e aí eu vou apagar a exponencial, vou apagar a reta. Esse verdinho e esse vermelhinho, tá? O verdinho, se nós tivermos o logaritmo de numa base, melhor dizendo, né? Entre 0 e 1, tá? Deixa eu apagar isso aqui também para não confundir. Então, ó, esse aqui, se a gente tiver base entre 0 e 1, o verdinho, e o vermelhinho, se a base for maior que 1. Vamos escrever isso aqui. Então, aqui, ó, log base b de x é 0 menor que b menor que 1. Vai ser esse verdinho aqui. E esse aqui, deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Esse outro aqui, se a gente tiver log na base b de x com a base maior do que 1. Pronto. Tá? Ou seja, logaritmo em base entre 0 e 1 é decrescente, então a curva vem lá do mais infinito, vai descendo, 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 descendo aqui, parará. E no caso do logaritmo em base maior do que 1, crescente, então ele vem lá do menos infinito e vem subindo, 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 subindo aqui. Tá? São esses dois os gráficos possíveis do logaritmo. Se vocês forem brincando aí depois, tá? Mudando a base da exponencial, refletindo, né, em torno da reta y igual a x para obter o gráfico do log na base b, vocês vão perceber o que acontece quando a gente vai mexendo a base, de base 2 para base 3, para base 4, ou de base meio para base 1/3, para base 1/4. E isso é bom que a gente consiga perceber qual é a relação dessa base, né, desse número que aparece na base, com o gráfico. Se ele torna a descida ou a subida do gráfico mais rápida, né? Como é que acontece essa relação, ok? Bom, mas é isso, tá? Para nós, nesse momento, vai ser importante o reconhecimento do gráfico, né? Então, logaritmo de base maior que 1 tem esse tipo de gráfico vermelhinho, logaritmo de base entre 0 e 1 vai ter um aspecto semelhante a esse aqui do gráfico verdinho. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não sei se eu falei tudo muito rápido, tá tudo tranquilo? Ok? Por enquanto está tranquilo, professor. Tá bom, obrigado pela confirmação. É isso então, pessoal. A gente vai... eu vou marcar, né, na verdade, alguns exercícios para vocês treinarem essas ideias que estão sendo discutidas, né, de logaritmos e agora já da parte de trigonometria, tá bom? Por falar em trigonometria, né, essa parte ainda não está lá no GTMAT, né, a gente ainda não tem o material do GTMAT, tá? Então eu vou passar para vocês um material que eu escrevi há muito tempo atrás com um outro professor, tá? Que é esse material que já está aqui. Ele é uma revisão de funções, né?
para preparar os alunos para o primeiro período de cálculo, mas é uma revisão e o nível é nível de ensino médio, então não tem problema a gente utilizar, tá? Não tem nada aqui diferente do que é discutido no ensino médio e com o mesmo nível. Então eu vou disponibilizar para vocês, eu vou mandar lá no grupo esse material. Ele também tem revisões sobre as funções que já foram discutidas, né? Nesse primeiro ano de matemática, funções de primeiro grau, de segundo grau, função modular, função exponencial, função logaritmo, tá? Mas, em particular, me interessa desse material a parte das funções trigonométricas, da revisão, né, sobre trigonometria e tudo mais, tá? Então, ao término da aula, eu já encaminho esse material para vocês e vocês já podem começar a utilizá-lo, tá? Professor, Pois não. a Daniele mandou uma mensagem aqui no chat falando que perguntando se quando acabar o prazo da prova, você poderia explicar algumas questões que caiu nela. Sim, sim. Tá? Após o encerramento, a gente pode fazer a correção e esclarecer as dúvidas, tá? Vamos lá. Vou trocar a tela aqui para a gente começar, então, essa outra parte de trigonometria no triângulo retângulo. Bom, primeiro, pessoal, lembrar o que é um triângulo retângulo, né? É um triângulo em que a gente tem um ângulo interno de 90 graus. Opa. O meu não saiu muito um triângulo, não, mas vamos conceder o benefício da dúvida de que tenha ficado certinho ali, tá, pessoal? Vamos imaginar, então, que a gente tem um triângulo retângulo, que o maior dos lados tem medida A, esse maior dos lados é o que a gente chama de hipotenusa, tá certo? Do triângulo retângulo. E os outros dois lados, né, menores, têm medidas B e C. Esses dois lados menores são chamados de catetos. Então, num triângulo retângulo, a gente tem esses objetos aí. Uma hipotenusa, né, que é o lado oposto ao ângulo reto, portanto, o maior dos lados, e os dois outros lados, que são chamados de catetos. Pois bem, o que a gente sabe desse triângulo retângulo, né? Primeiro, e o resultado mais fundamental que a gente sabe em triângulos retângulos, é o teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lembrar aqui o que ele fala. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, olha, num triângulo retângulo... A hipotenusa e o quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos? Isso, exatamente. Num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, né? Está sendo a medida da hipotenusa e B e C os catetos, né? O triângulo retângulo mais famoso que a gente conhece, o que sempre aparece, quase todo exercício sobre triângulo retângulo é, né, ou esse retângulo ou uma ampliação ou redução dele, é o triângulo 3, 4, 5. Por que que ele chama assim? Por que ele chama 3, 4, 5? É porque são as medidas dele, né? Ele tem 3, um cateto tem 3, o outro tem 4 e a hipotenusa tem 5. Aí a unidade... vai ser a mesma coisa? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, um triângulo de medidas 3, 4 e 5 é sempre retângulo. Então, se você se você construir um retângulo aí qualquer, e as medidas dos lados desse triângulo forem 3, 4, 5, você vai ter um triângulo retângulo, tá? Mas isso aqui é um exemplo de triângulo retângulo. Eu estou dizendo que normalmente nas questões de prova, de concurso e tal, quase sempre que aparece um triângulo retângulo, ele tem essas medidas, ou múltiplas disso, por exemplo, 30, 40, 50, ou 12, 16 e 20, tá?
Mas não significa que todo triângulo retângulo seja desse jeito, não. Só estou aproveitando aqui um exemplo, né? Provavelmente o mais famoso exemplo de triângulo retângulo, tá? O triângulo de medidas 3, 4, 5, tá bom? Ok. E aqui a gente pode verificar o teorema de Pitágoras, pelo menos nesse caso, né? Bom, realmente, se a gente faz hipotenusa ao quadrado, dá 5 ao quadrado, igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, chegando numa igualdade verdadeira, né? 25 realmente é igual a 9 mais 16. Tá certo? Né? Tem um outro triângulo retângulo também que aparece com uma certa frequência, que é o 12, 5, 13. Sem preocupar aqui com a escala, tá? 5, 12 e 13. Aqui, de novo, a gente comprova a relação, né, que o teorema de Pitágoras nos fala. Olha, 13 ao quadrado é realmente igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Né? 5 ao quadrado dá 25, 12 ao quadrado é 144, 25 mais 144 é 169, e 13 ao quadrado também é 169. Tá? Então, dois exemplos ali apenas, né, de triângulos retângulos e de comprovação do que nos fala o teorema de Pitágoras. Ok? Bom. A partir de um triângulo retângulo qualquer, pessoal, a gente define as chamadas razões trigonométricas. Então, vamos imaginar de novo que a gente tem um triângulo retângulo, que a hipotenusa tem a medida A, os dois catetos medidas B e C, ok? E que a gente tenha um ângulo, vou marcá-lo aqui em cima, que eu vou chamar de θ, tá? Então, quem é esse θ? Θ é um ângulo interno agudo, ou seja, menor que 90 graus, né? No triângulo retângulo. Ok? A gente define as razões trigonométricas da seguinte forma. Deixa eu trocar o pincel aqui, que esse já está meio falhando. Nós vamos definir o seno de θ, indicado por sem θ, como sendo o cateto oposto a θ. Estou escrevendo o cateto, mas é a medida dele, tá bom, gente? É só para diminuir aqui a escrita, né? A medida do cateto oposto ao θ dividido pela medida da hipotenusa. Ou seja, no nosso caso, o cateto oposto ao θ, ou seja, o cateto que está na frente do θ, né? O θ fica olhando para o cateto oposto, ele mede C e a hipotenusa mede A. Então, o seno de θ é C sobre A, nessa figurinha aí. De forma semelhante, a gente define o cosseno de θ como sendo o cateto adjacente, ou seja, o que está ao lado, adjacente a θ, também dividido pela medida da hipotenusa. Na nossa figura, olha, o θ está aqui, o cateto que está ao lado do θ, né, o adjacente ao θ é o B, então B dividido pela hipotenusa, que é A. E por fim, a gente define a tangente de θ, às vezes aparece também escrito como tan θ, tá? Dá na mesma, TG θ ou tan θ, tangente da mesma forma, que é definido como sendo o cateto oposto a θ, dividido pelo cateto adjacente a θ. No nosso caso, na nossa figurinha, né, o cateto oposto a θ é o que está de frente para ele fica olhando para ele, é o C, dividido pelo cateto ao lado do θ, que é o B. Tudo bem até aí, gente? Na definição dessas razões trigonométricas, né? Por enquanto, tudo bem. Ok. Então, se a gente tem um triângulo retângulo e um ângulo agudo interno,
né? Portanto, esse ângulo menor do que 90 graus, tá? Esse ângulo está entre 0 e 90. A gente pode definir o seno, o cosseno e a tangente usando essas razões trigonométricas aqui, né? O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, como um exemplo disso, pessoal, vamos calcular aqui, ó, calcular o seno e o cosseno de 30 e 60 graus. Tá? Como é que a gente faz isso, né? Primeiro eu preciso de um triângulo retângulo que tenha um ângulo interno de 30 graus e um ângulo interno de 60 graus. Tá? Como é que a gente pode produzir esse triângulo retângulo, hein, pessoal? Nós podemos fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar um triângulo equilátero, qualquer que seja a medida do lado dele, tá? Então, eu vou considerar, por simplicidade, que o lado tem a medida 1. Mas se você pegar um triângulo de outra medida de lado, não vai alterar nada, tá? Bom, vamos fingir que o triângulo aqui ficou equilátero bonitinho. E aí a gente pega a altura relativa a um dos lados, tá? No triângulo equilátero, pessoal, essa altura é também mediana, bissetriz e mediatriz, né? Ou seja, ela divide o triângulo em duas partes idênticas. Essa parte aqui da esquerda é igualzinha, ou deveria ser, se o meu desenho não tivesse tão mal feito, né? Igualzinha, idêntica à da direita, tá? E aí, em particular, olha o que a gente pode perceber. Primeiro, como o triângulo é equilátero, ou seja, os três lados são iguais, né? Os três medem 1, os três ângulos internos também são iguais, correto? É o que a gente chama de triângulo equiângulo, né? Todo triângulo equilátero, lados iguais, é equiângulo, ou seja, tem ângulos iguais. Como a soma dos ângulos é 180, então não tem outra possibilidade senão que cada ângulo desses, né, cada ângulo interno, meça 60 graus. Então aqui a gente tem um ângulo de, vamos anotar aqui, 60 graus. Aqui do lado de cá, o outro ângulo de 60 graus. E lá em cima, pessoal, o ângulo do vértice todo também mede 60 graus. Quando eu tracei a altura e disse para vocês, olha, a altura no triângulo equilátero, ela também é mediana, ou seja, ela divide esse lado em duas partes iguais. Ela é bissetriz, ou seja, ela divide o ângulo lá de cima em duas partes iguais. Então, eu já posso ali deixar anotado, digamos assim, ó, que esse ângulo aqui de cima, esse pedacinho aqui de cima, pessoal, mede 30 graus, tá bom? Que é a receita que eu queria para obter um triângulo retângulo com um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Qual é a receita? Pegue um triângulo equilátero, trace a altura relativa a uma dos lados, né? E pegue uma parte. Ou, equivalentemente, né, pessoal? Pega o triângulo equilátero e dobra ele ao meio. Se você dobrar ele ao meio, você vai ficar com essa parte aqui, ou a outra, tanto faz, né? Vamos fazer um novo desenho aqui, ó. Agora só do triângulo retângulo, tá? Seria isso aqui. A hipotenusa é ao lado do triângulo equilátero, então mede 1. Aqui embaixo a gente tem um ângulo de 60 graus. Lá em cima, no topo, um ângulo de 30 graus. Aqui embaixo, pessoal, é a medida do lado do triângulo dividido por 2, né? A metade da medida do lado do triângulo. Então, meio, ok? E a altura, se a gente quiser, tem uma forma pronta já para ela, né? A altura é L raiz de 3 sobre 2, ou seja, raiz de 3 sobre 2, porque o L é 1. Ou, se a gente não quiser usar essa fórmula, só mandar o teorema de Pitágoras aqui, tá? A gente chama a altura de H, ó, vamos fazer assim. Vamos imaginar que eu ainda não saiba ou não me lembre que esse H é raiz de 3 sobre 2. Eu aplico o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Chamando a altura de H, tá bom? O que ele fala? Se você pegar cada cateto e elevar as medidas ao quadrado, então meio ao quadrado, mais a altura ao quadrado,
isso tem que coincidir com a hipotenusa ao quadrado, né? Então, 1/4 mais H2 é igual a 1. H2 é igual a 1 menos 1/4. 1 inteiro são 4/4, menos 1/4, 3/4. Tirando a raiz e usando que a altura é positiva, né? A altura vai ser raiz de 3 sobre 2, que foi o resultado que eu coloquei ali em cima, tá? Então, temos o nosso triângulo retângulo, o ângulo aqui da base, digamos assim, é 60 graus, o ângulo do vértice lá em cima é 30, a hipotenusa mede 1, esse cateto aqui horizontal mede meio, e a altura, o cateto vertical, raiz de 3 sobre 2. Com isso, a gente já consegue calcular o seno e o cosseno tangente de 30 e 60, né? Por exemplo, vamos começar lá com o de 30 graus, tá? Seno de 30 graus, o que vai ser? É o cateto que se opõe a 30 graus, ou seja, ele mede meio, né? Dividido pela hipotenusa, que mede 1. Então, não vai alterar nada, né? Meio dividido por 1 dá meio. Então, o seno de 30 graus é meio. O cosseno de 30 graus, pessoal. Cosseno de 30 graus é o cateto que está ao lado do 30 graus. Deixa eu abaixar a figura aqui para vocês verem. Ó. Raiz de 3 sobre 2, a medida desse cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa tem medida 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 é apenas raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é o cateto oposto ao 30 graus, ou seja, meio, deixa eu anotar aqui, dividido pelo cateto que está adjacente ao lado do 30 graus, que é o raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa continha aqui, ó, divisão de duas frações, eu vou manter a primeira fração, vou multiplicar pela segunda invertida, né, de cabeça para baixo. Percebo ali que o 2 é fator comum do numerador e do denominador, então pode ser simplificado, né? E a tangente de 30 graus passa a ser 1 sobre raiz de 3, ou racionalizando, né, como é o hábito, para a gente tirar a raiz ali do denominador, eu vou multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então, isso vai dar raiz de 3 em cima, né? 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, e embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tudo bem até aí, gente? Bom, se não temos dúvidas, agora vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 60. Tudo bem. Okay? Vamos começar com o cosseno de 60. Já explico por que eu quero começar com o cosseno. O cosseno de 60, pessoal, é o cateto adjacente a 60, ou seja, o que está ao lado do ângulo de 60 graus. Ele mede meio, né? Dividido pela hipotenusa, meio. Ok? O seno de 60 graus é o cateto oposto a 60 graus. O oposto a 60 graus é a altura, ou seja, raiz de 3 sobre 2, né? Dividido pela hipotenusa, que mede 1, isso dá raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 60 graus é o cateto oposto a 60 graus, ou seja, o que está na frente ali dos 60 graus, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto ao lado dos 60 graus, o adjacente, que é meio. Também posso aqui conservar conservar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda, né? Isso vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 2, que é raiz de 3, tá? O que eu gostaria que vocês percebessem, né? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Por que isso acontece, pessoal? Porque o 30 e o 60 são ângulos complementares, ou seja, eles são dois ângulos cuja soma dá 90. Então, lá no triângulo retângulo original, olha, eu tenho o ângulo reto, um dos ângulos é 60, o outro é exatamente 30. Os dois formam um par de ângulos agudos dentro de um mesmo triângulo retângulo, graças ao fato de que a soma deles dá 90, tá? E aí, é uma questão meramente lógica, olha, o que é oposto ao 30 graus, né, o cateto que é chamado de oposto a 30 graus, em relação a 60, ele é chamado de adjacente. O que é cateto oposto a 60 graus
do ponto de vista do 30 graus, é adjacente. Então, gente, quando eu comparo o seno de 30, que é cateto oposto a 30 sobre a hipotenusa, dá na mesma que fazer o cosseno de 60, porque o cateto que é oposto a 30 é o que é adjacente a 60, tá bom? E as tangentes ficam invertidas, como vocês podem perceber aqui, ó. Antes da gente simplificar, fica mais fácil até de perceber, ó. Tangente de 30 é meio sobre raiz de 3 sobre 2, e a de 60 é ao contrário, é raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, tá? Isso não vai ocorrer só nesse caso, mas de forma geral. Vamos colocar essa observação importante aqui, ó. Se alfa e beta são complementares, o que são ângulos complementares, pessoal? Ângulos cuja soma dá 90. Ou seja, alfa mais beta igual a 90 graus. Então, o cosseno de alfa vai ser igual ao seno do beta, o seno do alfa igual ao cosseno do beta, e a tangente de alfa vai ser 1 dividido pela tangente de beta. Tá? A gente já tem essa relação aí, né? É claro que eu fiz para 30 e 60 graus, mas o mesmo argumento valeria se fossem outros dois ângulos complementares quaisquer. Tudo bem, pessoal? E vamos aproveitar, né, a oportunidade para calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Esses três ângulos, 30, 60 e 45 graus, são os chamados ângulos notáveis, né? São sempre os ângulos que aparecem nas questões, quando a gente tem que usar as razões trigonométricas, né? Sempre aparece de alguma forma um desses três ângulos, tá? Bom, o objetivo agora é achar o seno, o cosseno e a tangente de 45. E, de novo, eu preciso de um triângulo retângulo que tem um ângulo interno de 45 graus. Né? Como é que eu posso produzir isso? Por exemplo, eu vou lá, pego um quadradinho. Vamos imaginar que isso aqui que eu estou desenhando seja um quadrado. De lado medindo 1. Traço a diagonal desse quadradinho. Aqui. Pronto. E aí eu já tenho um triângulo retângulo. Ele é reto aqui, né? Com ângulo interno de 45. Por quê? Porque a diagonal do quadrado, ela bissecta o ângulo, ela divide o ângulo em duas partes. Se a gente dobrar o quadrado aqui, né, a gente sobrepõe um triângulo ao outro. Então, esse ângulozinho que tem aqui em cima, ele é exatamente igual à outra metade, né? É metade, metade, exatamente. Então, esse ângulo é de 45 graus, tá? 45 graus. Se a gente tirar só o triângulo dali, só para despoluir a figura, seria isso aqui, ó. O ângulo reto. Lá em cima, no vértice, 45 graus. Bom, é claro que esse aqui de baixo também é 45, tá bom? A soma tem que estar 180, né? Já temos 90 aqui, então para os dois ângulos que sobram, tem um total de 90. Se esse de cima é 45, o de baixo também é. Ou, por uma outra explicação, esse triângulo é isósceles. Né? No meu desenho não parece, mas ele é isósceles. Então, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Tá? Então, 45 para cada lado. E a diagonal do quadrado, pessoal, tem uma fórmula pronta também, que é raiz de 2, ou, se não quer a fórmula pronta, né? A fórmula pronta que eu digo é que a diagonal do quadrado de lado L mede L raiz de 2. Tá? No nosso caso, o L é 1, então a diagonal seria raiz de 2. Mas se eu nem lembro dessa fórmula, também não tem nenhum problema, é só aplicar para Pitágoras. Né? Aí você vai ter, ó, se aplicar Pitágoras, 1 e a hipotenusa. Aplicando, hipotenusa ao quadrado, igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, então A2 é 2, logo A é raiz de 2. Tá? Então, sem problema se não lembra essa formulinha aí, porque de fato é muita fórmula para lembrar. Né? E a gente já pode calcular o seno e o cosseno. Ó. Quem que é seno de 45 graus? Cateto oposto a 45, subir a folha aqui um pouquinho. Cateto oposto a 45, que dá 1, dividido pela hipotenusa, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, para tirar a raiz ali do denominador, né? Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. A folhinha hoje está rebelde.
raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. O cosseno, pessoal, tem que dar a mesma coisa, tá certo? Até porque aqui embaixo também é 45 graus, né? E o que é cosseno de 45 é o seno do 45 lá de cima. Então, tem que dar a mesma coisa, né? De novo, vai dar 1 sobre raiz de 2, que, racionalizando, é raiz de 2 sobre 2. E, por fim, a tangente de 45 graus, que é o cateto oposto a 45, 1, dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente é igual a 1. Temos alguma dúvida até aí, pessoal? Não, por enquanto tá tranquilo. Tá bem. Bom, é claro que a gente não consegue calcular os valores do cosseno, do seno, da tangente para ângulos mais gerais, né, ângulos aleatórios, tipo, quero calcular o seno de 23 graus, tá? Usando recursos dessa natureza. Por quê? Porque a gente não tem um conhecimento geométrico, né, sobre triângulos de ângulos internos quaisquer, tá? Aqui eu usei ângulos muito particulares, né, que foram obtidos dividindo um quadrado ao meio, ou dividindo um triângulo equilátero ao meio, né? Então, com esse tipo de recurso, eu consigo calcular ali o seno e o cosseno de poucos ângulos, exatamente esses chamados de ângulos notáveis, 30, 45, 60. Tá? Se na prática eu preciso calcular, né, o seno de 18 graus, tá? Eu não vou me fiar por esse tipo de argumento, eu vou ter que ter outra forma de calcular, ok? Sendo que na maior parte das vezes, pessoal, não dá para a gente fazer à mão, né? É necessário recorrer realmente a uma calculadora ou algum programa computacional, algo desse tipo, tá? A utilização para cálculos do seno de 30, 45 e 60 é basicamente com fins didáticos, para a gente perceber como é que se aplicam as definições do seno e cosseno, né, e também da tangente, pelo menos nos casos mais simples, tá bom? Na próxima aula, a gente vai relembrar como é que aplica esse tipo de ideia na resolução de problemas, tá? Quem já quiser adiantar, né, já pode ler a seção das notas de aula que eu vou mandar, eu já vou mandar as orientações para vocês também lá no grupo, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente retoma isso. Professor, o nome dessa matéria é Relações Trigonométricas do Triângulo Retângulo, é isso? Isso. Uhum. É só para me estudar mais depois. Isso. Ok. Tá bom, pessoal? Eu vou mandar o material lá. Na próxima aula, a gente pode tirar dúvidas a respeito da avaliação, ok? Então, bom dia para vocês, boas aulas, né? Bom fim de semana. Fico à disposição também, em caso de outras dúvidas. Até mais, pessoal. Até, obrigada pela aula, professor. Eu que agradeço. Bom fim de semana para você. Eu que agradeço, Ian. Bom dia para vocês. Tchau, gente.